Então, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sei que todo mundo aí está vindo de uma rotina de trabalho, muitas vezes passar o dia, e a minha ideia é que hoje seja um conteúdo importante para vocês, que vocês possam já ter reflexões e insights sobre os casos de vocês. Todo mundo atende relacionamento. Vocês podem não atender em terapia de casal, mas não tem como escapar disso. Os pacientes, a maior parte das queixas são relacionais, seja no trabalho, seja com o pai, com a mãe, com os filhos, com os namorados, com os cônjuges, com os irmãos. Eu não é, gente. Se a gente fosse tirar as partes relacionais, eu sobrava pouca coisa, porque mesmo quando é aquela questão que o paciente diz, não, eu vim aqui tratar uma ansiedade, eu vim aqui tratar alguma outra questão, é o medo de dirigir. Quando a gente vai entender de onde isso vem, como começou, como aquela pessoa se constituiu, a gente já vai entendendo que tem relação aí, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender a trabalhar isso. Então, eu vou começar com vocês. Hoje a gente tem uma jornada a percorrer. Então, a gente vai. Eu quero só trazer para vocês que foi na quarta-feira esse evento aqui que a gente está se reunindo, porque semana que vem eu estou saindo em viagem. Quem sabe para onde é que eu vou a semana que vem? Alguém está se perguntando, quem quer saber, né? Para que eu vou querer saber onde é que ela vai? Mas é que é do interesse do povo, dos terapeutas ali. Será que alguém adivinha? Para onde é que eu vou na semana que vem? Segunda-feira eu estou indo para a Grécia, vai ter o maior congresso de terapia do esquema, é um mundial. Ano passado não teve, retrasado foi na Austrália, e eu fui também. E agora ele está com uma programação bem intensa. E qual que é a minha ideia? É compartilhar com vocês a viagem. Então fiquem ali, acompanhem a gente vai estar passando para vocês no grupo e também no Instagram o meu roteiro da viagem. A loucura que é esses congressos também, tem muitas palestras. Lá eu vou encontrar também o professor Renko, que ele está num curso comigo, que é o curso de imagem. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eu vi que teve gente que me pediu para manter os bônus. E lá a gente até vai gravar algumas coisas. Mas eu quero que você sinta um pouquinho do que é esse movimento, porque lá a gente vai sabendo algumas novidades. Por exemplo, quem é da terapia do esquema aqui vai saber que a gente já na formação já não usa mais hipercompensação, acaba usando a palavra inversão, que ajuda a gente a entender melhor e o paciente também. Então, são esses detalhes que chegam para a gente muito atrasado, que não tem ainda traduzido, mas que a gente no Psilink faz questão de quem está na formação, quem está nos cursos, ter acesso. Quem fez a capacitação do Rodinger, quem fez, gente, com a gente de cadeiras do Rodinger, da perna azul, perna vermelha. Então, esse material que ele disponibilizou não foi nem publicado em alemão ainda. Vai ser esse ano publicado em alemão para depois ser publicado em inglês, para depois, sabe-se lá quando chegar para nós em português. Então, Grécia, vem aí, gente. Eu quero poder levar vocês comigo. Então, assim, eu gosto de. Eu vou lá, vou fazer todo esse trajeto, mas eu quero ir acompanhada. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides aqui, gente, que hoje a gente tem uma jornada, né, Jonas? A gente tem uma jornada. Deixa eu ver aqui, vou abrir os slides. Então, hoje a gente vai falar sobre os padrões, porque vocês também têm, tá, gente? E hoje eu conversava com uma pessoa de manhã, e essa pessoa disse, não, mas eu não vou fazer igual meu pai. E o pavor, e eu disse, olha, aquele que está de pé, se cuide para que não caia, porque assim, gente, os esquemas, eles são traiçoeiros, a gente viu aquilo, a gente cresceu com aquilo, a gente se constituiu ouvindo aquilo, não é verdade? Não é? Mas querendo ou não, eu preciso saber que aquele é um ponto sensível da minha Constituição. Então, assim, não levem a questão de quando vocês olham para esquemas ou vocês veem o relacionamento dos pais de vocês, por exemplo. Daqui a pouco meus pais se relacionavam, eles eram frios um com o outro. Não, eu não vou ser assim. Tudo bem. Talvez até nesse ponto você está atento, que bom, a consciência é um grande passo. Mas em que outros momentos você não sente, você não consegue se conectar? Aonde que isso impacta? Então, a gente presta atenção nisso, porque às vezes a gente está num modo e está num modo saudável, mas isso não quer dizer que numa situação de emergência a gente não caia nos outros, né? Então, a gente vê pessoas, às vezes a gente diz, nossa, mas que burro, vai cair ele de novo? Gente, mas não é uma questão sobre
ser burro ou não é uma questão de padrão e dessas fidelidades familiares e do que faz sentido, né, para o nosso cognitivo, do que tem coerência. Então, quando uma pessoa repete, por exemplo, eu estava falando esses dias com uma pessoa e a pessoa disse, nossa, mas aquele Sansão era burro, né? Porque ele estava com a Dalila dizia, e como é que, qual que é a fonte da tua força? E ele sabia que ela queria entregar ele para os filisteus, ele sabia por que que ele ficou com ela. Ele achava que ela ia mudar, que ele ia dar conta daquilo ali, e acabou do jeito que acabou, né? Então a gente não brinca com esquema, né? A gente precisa ter essa noção de que a gente tem uma fragilidade naquele sentido e poder cuidar disso, né? Estar atento. E é isso que a terapia do esquema faz, a nos ajudar nisso, e por isso que a gente vai até Tessalônica. Vocês sabem o que que é essa fotinho ali atrás? É Tessalônica, olha que bonito, gente. Quero mandar muitas fotinhos dessas para vocês. Então, vocês vão ver que a gente vai abrir aqui um grupo. Eu vou disponibilizar muita coisa para vocês e depois a gente vai abrir um grupo mais que para quem quiser se aprofundar, para eu trazer depois as discussões mais profundas do que estiver acontecendo lá, tá? Então, esse é o convite para que vocês acompanhem esse movimento nosso aqui, indo para esse Inspire 2026. A gente já fez isso, gente. No outro Inspire, o ano retrasado foi o Enlight, e agora é Inspire de novo. E funciona muito bem. O pessoal se sente lá junto, sabe? Então, assim, eu já convidei também uma outra pessoa para trazer algumas informações junto, então vai ser bem bacana. Vou contar com vocês, hein? Para a gente fazer essa viagem junto. Claro que não tenho como levar vocês fisicamente até lá, mas eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito lá comigo, tá, gente? E aqui, vocês pediram para o Jonas, e o Jonas pediu até para avisar, porque o pessoal estava pedindo muito no privado, ali no WhatsApp, para o Jonas, para estender os bônus, né? Que a gente fez, não sei, quem estava na segunda passada. Então, para quem está com essa questão, mas eu queria os bônus, eu queria as aulas para entrar no curso de imagem, só deixa eu dar esses recadinhos para vocês antes de começar. A gente vai, para quem estiver aqui hoje, a gente vai reativar os 2 bônus, tá? Então, para quem estiver aqui hoje, pedir, entrar ali, vai ter. Então, qual que eram os bônus? Essa parte de aprofundamento de Tessalônica, porque eu não sei se vocês têm acesso ao material, posso até passar. São muitas e muitas palestras. É claro que eu vou fazer o possível para passar enquanto eu estiver lá, alguns trechos, que não é, eu não vou passar o trecho da palestra, tá, gente? Eu vou passar o meu entendimento daquilo ali. Mas eu vou depois fazer todo um compilado, produzir alguns slides, algumas coisas para poder distribuir, e aí é o passaporte Tessalônica. Então, assim, é um grupo de atualizações onde a gente vai fazer discussões científicas sobre o que está acontecendo nessa parte, né, da terapia do esquema, nessa abordagem tão rica que é a terapia do esquema, o que vem de imagem, de cadeiras, o que eles estão entendendo como mudanças de psicodiagnóstico, enfim, para a gente trazer para vocês essa cobertura completa. Então, esse é o bônus 2. Todos esses materiais, dessas palestras todas e desses movimentos que eu vou estar trazendo para vocês mais aprofundado, tá? Para quem quer se aprofundar mesmo e se atualizar, vai estar disponível. Então, a gente vai estender esse bônus. E também o acesso à aula gravada com o Renko, que já está disponível. Então, a pessoa que entrar já vai poder estar assistindo essa aula com o Renko, que o professor, ele é maravilhoso, gente. Ele é um dos 7 nomes na terapia do esquema no mundo. E eu vou estar gravando, inclusive, um roleplay para esse curso com ele lá em Tessalônica. Então, assim, acompanhe aqui. Então, só para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, isso aqui que eu estou falando é a respeito do técnica de imagem que a gente fez a semana passada, que eu abri o curso, para a gente se aperfeiçoar nas técnicas de imagem, para trabalhar questões de relacionamento, de ansiedade, de depressão, para trabalhar sonhos que se repetem, cenas traumáticas. Então, esse curso é um curso aprofundado de 4 encontros e que tem alguns bônus aí muito bacana e tem também roleplays para vocês assistirem, por exemplo, como é que eu faço o lugar seguro? Como é que eu faço o lugar futuro? Então, os roleplays estão gravados para vocês verem na prática, tá bem? Então, ele é bem completinho. E com a participação do Renko, eu falo de novo no Renko, gente, porque o Renko, ele foi uma grande inspiração para mim. Para eu conseguir trazer, eu tive que ir, deixa eu ver, faz uns 4 anos atrás, para
Maastricht, na Holanda, para convidar ele, porque é muito difícil acessar esse homem, gente. Creio em mim, eu tive que ir até lá. Tive que ir lá, fiz supervisão com ele, aí ele me atendeu, expliquei a proposta do Psilink, expliquei que os terapeutas brasileiros são fantásticos e que a gente só precisa um pouquinho de confrontação empática, que a gente repara os pacientes muito bem, mas quando chega na hora da confrontação a gente tem dificuldade. E ele empatizou com a causa e já consegui trazer ele 2 vezes para o Brasil, gente, para fazer ao vivo com a gente. E agora ele teve um curso extenso na Austrália e com uma Tessalônica, enfim, eu disse, então vou eu até lá, de novo ali. Então, só para recapitular, são 4 encontros ao vivo comigo, para tirar dúvida, para praticar, 11 roleplays exclusivos, tá? Que tem eu e o Renko, no caso, e tem eu e o Renko e outras pessoas também que eu atendi, tá ali. Uma aula exclusiva de tira dúvida com o professor Renko, ao vivo, tá? Comunidade no WhatsApp, acesso por 1 ano para vocês assistirem, muitas vezes, opa, esse paciente, será que era assim? Será que eu finalizo a técnica assim? Será que quando eu volto para a infância sou eu que entro na cena ou eu deixo o paciente reparar a criança? Todas essas dúvidas estão explicadas lá, mas é muito melhor quando a gente vê alguém fazer, ou não é? Eu lembro que uma vez eu tinha uma pessoa que eu conhecia que era muito boa de cozinha, e ela dizia assim, aí tu coloca assim um pouco de farinha, aí um pouco de leite, e eu ficava pensando assim, o que ela tá falando, gente? Um pouco de farinha, um pouco de leite, mexe até ficar no ponto, e eu dizia, ponto do quê, gente? Então, às vezes, quando a gente vê alguém explicando a técnica, dá essa sensação, né? Então, eu gosto de mostrar fazendo. Então, lá, quem estava a semana passada, na segunda-feira, deve ter visto que a gente fez ao vivo ali uma técnica e, gente, as técnicas elas são muito potentes e surpreendentes. Então, assim, eu fico realmente preocupada que os terapeutas não apliquem as técnicas, porque é como a gente ter uma ferramenta poderosíssima na mão e a gente diz, tá, eu não sei, tenho receio de usar, não sei, não vou usar, e às vezes é o que a gente precisa para aquele caso desempacar, né, gente? Então é isso aí, tem certificado, tem material de apoio, a gente vai estar se ajudando, a gente vai formar um grupo onde a gente se ajuda, onde os colegas podem praticar entre si, então é muito bacana. E claro que a gente está com aquele valor promocional que a gente resgatou da semana passada por conta da aula de hoje. Tudo que vocês pediram no WhatsApp para o Jonas a gente atendeu. Então tá aí, gente. Aproveitem que é hoje, tá? Então anotem aí tudo que vocês pediram, quem foi que pediu, quem não pediu e está participando agora, mas tudo que foi pedido para resgatar os bônus, o passaporte Tessalônica, semana que vem já estou indo, vocês já entram comigo. A aula do Renko já está disponível. Depois, em junho, a gente já vai começar o programa do curso de imagens. Eu tenho certeza que se vocês, olha, gente, assim, olha, eu não tem como um paciente de vocês passar por um exercício de imagem e dizer que nada foi transformado, que nada foi visto, que nada foi sentido, que nada aconteceu ali. Ah, não, mas o meu paciente é evitativo. Ok, então a gente vai preparar ele diferente. Mas o exercício de imagem, a não ser uma pessoa que tem um dano cerebral, né, que é tipo, que é 1% da população, todo mundo consegue fazer exercício de imagem. Não, mas meu paciente não consegue imaginar. Gente, tem jeito, viu? Então, só que muitas vezes o terapeuta se sente ameaçado e desiste. Então, eu tô aqui para ajudar vocês. Não desistam. É só mais um pouquinho, tá bem? Então, enfim, é tudo isso que está aqui e a gente fez, então, por um valor de 12 vezes de R$ 103. Então, assim, gente, R$ 103. Então, vamos pensar comigo, é claro, ir para Tessalônica, gente, sabe quanto é que está o euro? Hoje eu fui na casa de câmbio, gente, é de chorar. Então, assim, depois de chorar muito, o cara me fez 6,29. Então, assim, 6,29, gente. Então, assim, para nós é muito caro um curso em Tessalônica, a passagem de avião para Tessalônica, é um investimento muito grande, o hotel em Tessalônica, alimentação, porque está muito alto o euro. A gente vai trazer para vocês mastigadinho e traduzido. Então, assim, para mim, eu acho que eu acho não, é uma grande oportunidade, gente. Eu queria ter tido acesso a isso antes. Eu queria que alguém tivesse me oferecido isso dessa forma.
E então eu quero poder oferecer isso para vocês. E além disso, ainda tem mais toda a questão da capacitação em técnica de imagem, que eu tenho certeza que vocês têm casos de vocês que estão travados por conta de faltar uma técnica assim. Porque às vezes o paciente precisa mais de uma experiência do que de uma explicação. E a gente está explicando, explicando, contestando as evidências e confrontando e trazendo o racional dele, mas não está ali o trauma na parte racional, está na parte emocional. Então a gente está gastando saliva ali, muitas vezes até frustrando, o paciente se frustra, a gente se frustra, se cansa. E quando a gente tem uma técnica de, sabe, aquela cartinha na manga, aquilo torna a sessão mais conectada, dá um insight no paciente, ele, é verdade, não era bem isso que eu estava pensando, porque ele também está enganado, gente. O paciente, muitas vezes, ele está nos demandando porque ele também está enganado. Então, aqui tem o QR Code. Para quem quer saber mais informações, deixa eu ver se esse curso é para mim, eu quero dizer uma coisa. Eu tive uma aluna uma vez que ela disse assim, que ela tinha uma voz na cabeça dela que dizia assim, essa coisa da terapia do esquema, das técnicas de imagem e de cadeira não é para ti, tu não consegue. E numa fala minha, num momento, eu disse assim, é para você sim, como foi para mim, foi isso que me deu destaque na terapia do esquema, foi justamente eu fazer as técnicas vivenciais. Então, o que vai dar destaque em vocês? Gente, o chat GPT está aí. O chat GPT, vocês já tentaram fazer uma conversa terapêutica com ele? Ele vai muito bem no racional, gente. Só que o chat GPT não tem emoção. E ele não consegue fazer o fio condutor que a gente usa na emoção, que a gente usa na técnica de imagem. Ele não consegue se conectar emocionalmente com o paciente. Se vocês não pegarem por aí, gente, qual que é o diferencial que a gente vai ter? Porque a máquina, ó, ai não, mas eu sei todo o protocolo do. Gente, o chat GPT sabe mais, desculpa falar isso e ser eu a portadora dessa notícia, mas o chat GPT sabe mais que eu e mais que vocês também. Só que a gente tem algo muito especial, que é essa conexão. E é isso que junta os casais, é isso que junta os relacionamentos, é isso que atrai os pacientes para vocês, porque os pacientes de vocês querem vocês. Os pacientes de vocês não querem a Lilian, tá? Eles foram buscar vocês. Alguma coisa atraiu eles para vocês, como se vocês têm uma chave para eles. Assim como Vini e Virgínia, os Vivi ali se atraíram, tá? E hoje a gente vai falar disso. Vocês devem ter visto o comentário do Vini aqui, né, que ele postou, que todo mundo comentou e bombardeou, que ele escreveu ali depois do término, que a Virgínia terminou com ele colocou uma mensagem que no começo até achavam que nem foi ele que escreveu, de tão impessoal. Foi marcante cada momento, aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso para tua vida. Olha só, uma foto de sucesso para tua vida. Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre por você ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem, como se fosse assim, fica bem. E aí todo mundo achou isso é quase, né, uma coisa que tu escreve para qualquer um e não tem ali uma emoção. E aí a gente vai entender um pouquinho do desfecho desse relacionamento. Eu acho que todo mundo aqui conhece este casal. Muito famoso, né? Porque os dois são muito hypados, como dizem hoje em dia, eles são muito citados e mencionados em todos os meios de comunicação. E a gente, na segunda-feira, para quem não viu, a gente falou no curso que a gente fez, na nossa aula, sobre eles. A gente passou, e olha que eu já tá, que nem tinha bomba ainda, mas a gente falou sobre justamente esses casais, porque eu já tinha falado lá no início, quando eles começaram, que eles tinham uma grande probabilidade de dar errado. Não foi uma praga que eu joguei, mas eu estava falando que eles teriam que fazer muitas mudanças esquemáticas para esse relacionamento dar certo. E não é que um casal não possa fazer esse movimento, tá, gente? Vocês estão atendendo um casal, vocês estão vendo que tem ali muito esquema ativado, não é que o casal não possa recuperar isso. É que precisa muita vontade dos dois de fazer. Porque a gente, quando muda, o Jeffrey Young diz que quando a gente muda um esquema, é como se uma parte da gente morresse.
E a gente precisa que morra com essa parte, todas as crenças e a forma como a gente enxerga as pessoas, a gente e o mundo. Então é um trabalhinho, né, gente? É um trabalhinho. Será que o Vini estava disposto a fazer isso pela Virgínia? Parece que não, né? Visto os comportamentos dele. Então, foi e talvez a Virgínia também não, em algumas coisas. Então, eu falei também na semana passada do Chris Brown e da Rihanna, a gente tem vários casais assim. Então, só para eu ver aqui quanto que eu tenho que falar, mais ou menos, quem é que estava aqui, respondam aí no chat, quem é que estava no evento da semana passada, na segunda. Botem aí no chat, sim, para quem estava. Eu não, ó, eu não, ó. Então eu preciso recapitular algumas coisas. Ó, tem um sim, sim, eu, aí a Karen, tá? Então tá bem, a Fernanda sim, ok, ok, ok. Então a gente está dividido aqui, para eu saber até o que, que eu explico de novo aqui, para a gente fazer algumas recapitulações, tá? Sobre a química esquemática. Ó, Helena, não, tá bem, gente. O que tem um esquema de casal, nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver o que, que acontece com esse casal. Esse casal se junta lá atrás, logo eles vão se conhecendo após ela se divorciar, se separar, né, Gente, agora me fugiu o nome dele, eu sei que é o filho Zé do Felipe. Leonardo. Como é que é o nome? Zé Zé Felipe, isso Felipe. aí. Me ajuda aí, Jonas, agora me fugiu o Zé Felipe, porque ele ficou tão apagado depois da história do Vini Júnior. Enfim, aí a Virgínia começou a mudar algumas coisas. Se vocês perceberem, ela começou esse relacionamento com o Vini. Aí ele teve um momento ali que ele trouxe ela lá, ela foi para a Europa para ficar com ele trouxe outras modelos também, influenciadoras, isso estourou, vazou conversa de WhatsApp, eles se separaram e depois ela perdoou, ele pediu perdão e voltaram, tá? Só que aí nesse relacionamento, se a gente observar o comportamento da Virgínia, desde o início, ela foi mudando. Então aquela coleira escrito Vini, é o tempo todo jaquetas escrito Vini, ela vai várias vezes para lá, ela sacrifica, ela leva toda a família para lá, ela faz esses movimentos, então tem algo de química esquemática aí. Tem alguém fazendo muito e alguém fazendo menos. Então a gente precisa entender o padrão. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. E, gente, quando a balança não fecha, assim, geralmente é essa dança dos modos do casal que estão perpetuando o esquema dos dois. Então, aqui, todo mundo fica especulando, tá? Mas é por conta daquela influenciadora, é por conta das duas modelos que estavam lá no restaurante do Vini, enfim. Mas o que que nós, terapeutas, a gente quer saber? Qual que é a raiz emocional desses problemas e desses traumas no relacionamento? Porque mesmo o Vini, que foi quem, teoricamente, ali, a Virgínia, com aquela, ela afirmou, eu aprendi a não negociar o inegociável, dando a entender que ele havia feito algo ali, naquele momento que veio essas modelos, ela estava, inclusive, no mesmo restaurante. E aí o que acontece? A gente precisa entender qual que é a raiz, porque o Vini, segundo seus colegas, está abalado emocionalmente com o término. A Virgínia também foi afogar as mágoas em Dubai e só se colocou em confusão lá. Então, o que, que a gente pensa? Qual que é a raiz emocional? Como é que a terapia do esquema enxerga e trata isso? Como é que a técnica de imagem aplicada na nossa prática vai ajudar com um padrão assim? A Virgínia é paciente de vocês, não, mas ele me falou isso e eu senti aquilo, então eu acho que é isso. Como é que a gente vai além do que ela diz que acha, do que ela diz que ela tem certeza? Porque o paciente está falando. Não, comigo vai ser diferente. Então, eu vou trazer aqui para vocês um panorama para a gente entender. Mas só um aviso ético aqui importante: eu não sou a terapeuta da Virgínia e nem do Vini Júnior, então eu não conheço eles em profundidade. O que a gente tem, o que a mídia oferece. Então, o que a gente está fazendo aqui é tudo hipóteses. Hipóteses. Então, olha, ela se comporta assim, ela teve tal infância, então existe aqui uma hipótese do esquema tal. Tá bem, gente? Só esse aviso ético importante aqui, tá? A gente não tem essa certeza, porque certeza somente se eu estivesse atendendo ela. E nem assim, né, gente? Porque a gente ainda evolui o caso durante o atendimento, que muitas vezes os pacientes eles vão se abrindo aos poucos. Então, aqui, quem que ela é? Para vocês entenderem, tá?
A Virgínia é uma figura pública. Para quem nunca ouviu falar dela, na verdade, ela é um boom de Instagram, de vendas, ela é multimilionária, esteve envolvida em escândalos da Betsy, enfim, ela tem aí uma carreira que foi um foguete, tá? E ela é uma das mulheres mais ricas agora em função de tudo isso, e vamos pensar uma pessoa que foi construindo a carreira dela e ela é recente a carreira dela. Então, vamos falar hoje de família, de vínculos, né, para que a gente entenda um pouquinho o que constitui ela, tá? Então, o que a gente nota dela é esse excesso de, de visibilidade, ou seja, ela filma tudo, ela mostra muita coisa, ela acaba se expondo muito, então existe muita busca de aprovação ali, uma exposição em excesso, e o que isso fala dela, tá? Então, sobre a questão da identidade pública, dos vínculos dela, dessa necessidade de aprovação social e de exposição. Então, aqui, o que parece, né? Ah, ela escolheu. Não, ela escolheu esses homens, ela escolheu estar com eles, isso é a escolha dela. Só que, gente, se eu disser para vocês que uma pessoa não tem as informações sobre algo e ela vai escolher, é uma escolha, mas não é uma escolha livre, né? Não é uma escolha com todos os dados. É a mesma coisa quando você assina um contrato e quando vai ver lá embaixo tem umas micro letras pequenas que ninguém consegue ler. Isso a gente pode até contestar na justiça. Olha, é impossível de ler aquilo ali, né? Então foi até uma má-fé ali. Mas o que acontece quando uma pessoa entra numa relação e ela tem esquemas ativados? Ela não lê corretamente esse contrato. E ela assina e ela diz: não, eu estou escolhendo, mas escolhendo a partir de quem? Do que? É do teu adulto saudável ou é da tua criança ferida? Porque se tu estiver escolhendo a partir da tua criança ferida ou estiver sendo influenciada pelas tuas vozes críticas, provavelmente o que tu vai encontrar lá na frente é justamente o sofrimento dessas partes. Então a gente precisa entender que a química esquemática muitas vezes vem disso. E aí a gente deixa essa frase aqui: muitas pessoas não se apaixonam apenas por quem desejam, elas se vinculam a quem ativa uma ferida que ainda espera reparação. Ai, mas por que eu me envolvo com amigos assim? Por que eu me envolvo com mulheres assim? Porque existe uma ferida antiga que quer ser trabalhada, que quer finalizar aquilo que não conseguiu entender lá atrás. Por exemplo, uma criança que foi abusada, ela não consegue entender, ela não tem capacidade de entender por que isso aconteceu com ela. Então, aquela cena se repete internamente e vai buscando atores. Para quê? Para esse enredo interno. Porque algo quer se resolver, só que como não se tem consciência que é isso, a pessoa só vai e repete o padrão. Então, por que a gente tem essa hipótese que a Virgínia está repetindo um padrão? Já vamos trazer. Então, ela teve relacionamentos anteriores, não sei se vocês lembram daquele que ela pediu em casamento, que é até famoso também no mundo digital, que ela foi atrás dele, ela se ajoelhou, mostrou uma aliança. Então, é um padrão dela fazer esse movimento. Não é o primeiro Vini que ela faz esses sacrifícios e a gente já vai entender por quê, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver a trajetória até chegar ao Vini Júnior, tá? Começa aqui com o Gustavo Alvarenga, depois vem o Rezende, esse aqui muito famoso, o Rezende, tá? Esse que eu falei que ela pedia em casamento e tratava ela muito mal, pelo que dizem. Depois, mas ele que ajudou a alavancar a carreira dela. Depois vem o Zé Felipe, então, que tratava ela muito bem, segundo dizem, mas aqui tu vê, não deu certo, né? E aí vem o Vini Júnior, daquele jeito, né? Ele e toda a sua comitiva. Então, esse é o histórico aqui que a gente tem de relacionamentos, mas a gente observa o padrão dela. Por exemplo, quando ela conheceu o Zé Felipe, ela deu, depois de um tempo, um barco, uma lancha enorme para o pai dele, para o Leonardo. Agora me diga o seguinte: precisa tudo isso, gente? Uma vez a pessoa dava uma caixa de vinho, achava que estava dando uma grande coisa, mas eu tinha um barco gigante para ele.
Então, o que que isso fala da Virgínia, tá? Então, vamos olhar. Mas, primeiramente, eu quero colocar aqui. Qual que foi a grande crítica do Vini com ela, né? Por que que ela insistiu tanto com ele? Por que que ela aceitava o que ele fazia? Porque aquelas influencers que estavam denunciando lá da primeira vez que ele mantinha contato e marcava encontros ainda quando ele estava com a Virgínia, às vezes ela estava ainda lá na Espanha e ele estava ali fazendo os movimentos. Por que que ela continuou insistindo? Por que que ela estava sofrendo, mas ela estava ainda ali? Ou por que que ela esperava dele algo que, gente, o padrão que ele apresenta até ali não condiz com o que ela estava querendo? E por que que para ela parecia tão difícil de sair daquilo ali? Então, assim, os movimentos ali deles precisavam ser muito escancarados para ela fazer alguma coisa. Então, a gente olha e pensa, é incoerente, como eu falei lá, a Sansão e Dalila, é incoerente. Não é possível que a pessoa não vê que tem alguma coisa ali errado, que isso, não, isso vai dar ruim, como dizem. É o dedo podre, porque a pessoa tem o dedo podre, porque a pessoa não raciocina, porque e muitas as pessoas dizem, né, dizem, mas olha ali, onde é que uma mulher, com tudo isso que ela é independente e tudo mais, e ali se submetendo a esse tipo de coisa, colocando coleira, ela ficou muito mais sexualizada depois que ela ficou com ele. Se vocês observarem os vestidos, as roupas, até o cabelo dela, ela mudou tudo numa tentativa de ser esta mulher que agrada ele. E não adiantou, né, gente? Porque, na verdade, ela está lutando contra um padrão dele, não é sobre ela. Mas a gente precisa entender que isso, muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma cena antiga tentando terminar diferente. Então, é como se fosse assim: eu tive sempre essa história, mas aqui vai mudar. Então, o que que esse adulto leva para uma relação? Pense aqui comigo. Memórias e necessidades emocionais. Você aí, você que está me escutando aqui, o que que você leva para uma relação? Não, eu vou começar do zero. Não, você está levando memórias e necessidades emocionais. Todo mundo tem necessidades emocionais. Você está levando medos e estratégias de proteção. Sim, e você arma elas muito rápido. Milissegundos para você montar suas estratégias. Tentativas de reparação. O que eu não tive, os boletos que eu tenho lá da minha infância, eu vou descontar aqui neste relacionamento. Quanto mais profundo o relacionamento, mais possibilidade de eu querer descontar boleto. Boletos antigos que eu digo emocionais. E modos de enfrentamento. Né? Então, o que que é modo de enfrentamento? Aqueles meus jeitos. Então, hoje eu posso ser uma fofinha com você, mas amanhã, se você gatilhar o meu esquema, eu posso virar numa bruxa. E aí? E a relação pode tocar onde? A criança que ninguém vê. Então as pessoas dizem para mim na clínica: sabe ela, essa aqui, na frente de todo mundo ela é um doce, mas lá em casa, pensa numa mulher furiosa. Então, aquela criança raivosa acaba vindo justamente nessa relação, ou muitas vezes a criança triste, vulnerável, medrosa, o afeto que não chegou pode ser tocado também ali nessa relação. Aquela validação que a pessoa quer conquistar ali, a esperança de finalmente ser escolhido. Então, aquela criança que sempre se sentiu rejeitada, ela quer que aquele parceiro demonstre que está escolhendo. E muitas vezes isso não acontece. Então, o relacionamento parece atual. Parece que não, agora eu vou começar uma coisa nova, eu estou conhecendo uma pessoa diferente, mas emocionalmente a pessoa pode estar tentando, como a Virgínia, resolver uma história lá de trás, com esse parceiro de hoje. Então a chance de, se a pessoa não tem consciência disso dar errado é muito grande. Como eu disse lá atrás da Virgínia e do Vini. Não porque eu tenho bola de cristal, viu, gente? Não é nada transcendental aqui. É a previsão que a gente faz na terapia do esquema, analisando os padrões de funcionamento da pessoa. Então, aqui, qual que é a história emocional da Virgínia, tá? Essa é a Virgínia pequenininha, o pai, tá? O pai dela faleceu. E a Virgínia repetia muito para ele. Tem algumas filmagens que mostra ela dizendo: pai, diz que me ama. Pai, diz que me ama. Pai, diz que me ama. Pai, você me ama. Pai, diz que me ama. Toda hora. O que que ela estava querendo dizer com isso?
Então, publicamente ela relata a dificuldade desse pai de demonstrar carinho, afeto e validação. Uma dificuldade muito grande dele de fazer esse movimento. E aí, gente, aqui para vocês, quando o amor ele não vem espontaneamente para a criança, ela pode aprender que para ter amor ela precisa lutar, lutar. Então, para eu receber amor de alguém, eu preciso fazer sacrifícios, eu preciso lutar. O amor ele não é espontâneo, ele não é leve, eu preciso batalhar por isso. A Virgínia aprendeu a batalhar pelo amor do pai. Ela lutava por isso. Então, estão entendendo onde é que eu quero chegar na questão da química, do cheirinho de casa do Vini? Porque para uma outra pessoa ela pode pensar, tá muito difícil esse negócio aqui. Ah, eu não preciso disso aqui não. Mas para uma pessoa que tem esse esquema interno aí, tá tudo certo. A pessoa ser difícil, tá tudo certo. Então aqui a gente fala de uma mulher com privação emocional, com busca de aprovação. Essa criança foi desenvolvendo, é uma hipótese, tá? Pelos comportamentos dela. Carência de validação afetiva, hipervigilância aos detalhes ali do relacionamento, sensibilidade à rejeição e tentativa de conquistar afeto pela insistência. Então, se eu der mais, se eu mostrar mais, talvez essa pessoa me escolha, talvez essa pessoa me assuma, talvez essa pessoa me admire. Então, ela está acostumada a fazer isso. Ela trabalha muito com performance. Ela luta por isso. Olhem vocês a história da escola de samba. Gente, ela foi muito maltratada naquela escola de samba. Eles boicotaram ela, botaram a fantasia mais pesada para uma pessoa que estava iniciando. Eles trataram ela com uma grosseria lá naqueles vídeos. E ela, sim, tá, vou fazer. Não, eu vou ficar. Não, eu vou fazer. Tudo bem, ela não estava sambando lá igual aquelas outras pessoas que sambam super bem, mas o que que leva ela a insistir tanto? Justamente essa busca de desempenho. Eu vou conseguir. O amor é esforço, as coisas são esforço, esforço. Só que, gente, se em alguma área da vida dela esse esforço trouxe dinheiro, trouxe esse destaque, no amor, leva ela para relações como, gente? Relações recíprocas, leves, onde a pessoa vai estar tranquila ali com ela, é para isso que vai levar? Então, ó, o pareamento, amor é igual a esforço, conquista, aprovação. Eu tenho que estar perfeita, meu corpo tem que estar perfeito, meu cabelo tem que estar perfeito. E se eu for perfeita, se eu tratar o irmão dele bem, se eu levar a mãe dele viajar, se eu der presentes caríssimos, se eu fizer tudo perfeito, eu vou conquistar. E não é assim que funciona, né, gente? Então, esse precisa insistir, precisa provar valor, precisa fazer mais, está todo no enredo interno dela. Então, quando ela vai buscar um pretendente, o que que ativa ela? O esquema que eles dizem, nossa, deu uma química, eu olhei para o Vini, ele para mim, foi uma loucura. O paciente de vocês, né? Então, assim, só que qual que é o preço, né? Ela precisa agradar, ela precisa ser escolhida todo dia, então todo dia ela tem que estar melhor, melhor, precisa suportar a distância do afeto dele, se ele não corresponde, tudo bem, é porque eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu tenho que conquistar mais. Isso não tem paz, né, gente? Então a gente percebe que isso não é amor. Então a pessoa não está apenas querendo amor, ela está tentando confirmar que finalmente ela é digna de amor. Olha isso, gente. Confirmar que ela é digna de amor, escolhendo uma pessoa quase que impossível. Estão entendendo como o esquema é autoderrotista? Ela podia ter escolhido o outro, mas não, ela foi escolher um que já tinha um histórico, já era conhecido por esse comportamento. Então, por isso que eu digo, não é consciente, tá, gente? Então, o que acontece da infância é um paralelo para os relacionamentos adultos. E eu quero que vocês vão pensando agora em vocês e nos pacientes de vocês, tá? Quando um padrão antigo encontra uma nova cena. Então, a dinâmica que pode levar você a tolerar a inconstância. O esquema conta a historinha. Não, é que todo homem é assim. Isso é coisa de jogador de futebol.
Então, o esquema ele vai dando contorno, ele vai trazendo explicações, gente. Muitas vezes essas explicações são racionais. Vocês nunca viram um paciente de vocês que voltou a morar com a mãe e trouxe toda uma explicação racional de que economicamente, se nesse momento era melhor, porque eu não sei o quê, e também ele está indo porque ele está preocupado com a mãe, quando na verdade é o esquema dele de dependência que está levando ele de volta. Mas ele tem todos os cálculos racionais e, gente, um leigo cai, tá? E eu não estou falando um leigo em esquemas, porque terapeuta também cai. E essa pessoa está indo direto de encontro ao esquema dela de dependência, de fracasso, de incompetência, e está se sentindo super bem porque está fazendo a coisa certa. Porque o esquema, gente, na hora que a pessoa escolhe o esquema, ela se sente bem e não mal. O mal vem depois, tá? Porque o mal imita o bem. Anotem isso aí, por favor. Anotem aí nos seus caderninhos. O mal imita o bem. Então, o esquema, no começo, ele parece bem. Ai, não, mas olha quanto dinheiro eu vou economizar. Olha que não sei. A pessoa ela traz um monte de informações. Só que no final, né, aquilo que era esquemático, que estava escondido, aquele lobo na pele do cordeiro aparece. Tá? Então, aqui, investir mais do que recebe, confundir intensidade com vínculo. Nossa, eu sinto umas borboletas no estômago quando eu vejo ele. Ai, quase não consigo raciocinar, como que eu ficasse tonta. A pessoa acha que é amor, mas é só o sistema de apego ativado, tá, gente? Sentir ansiedade diante da distância, interpretar as migalhas afetivas como esperança. Ai, mas olha só, ele estava lá treinando e ele me ligou. E ele nem podia. Então, assim, qualquer migalha fica grande. Então, aqui, uma inversão possível aqui. A segurança emocional, deixa eu só mudar aqui, pode parecer sem graça. Então, por exemplo, ela está num relacionamento tranquilo, estava lá com os filhos e tal, mas parece que isso não tem sentido, porque não tem a ver com o enredo interno dela, não tem coerência cognitiva. A indisponibilidade aqui do outro pode parecer química, porque toda vez que a outra pessoa está indisponível, o nosso sistema de apego se ativa. Então o coração bate forte, a pessoa gela a mão, a pessoa fica tonta, e ela acha que isso é paixão, mas na verdade é o sistema de apego ativado. E esse esforço é como se fosse, olha a prova de amor da Virgínia, ela usou uma coleira com o nome do Vini, ela posou com um vestido não sei o que lá, por causa que o Vini gosta dessa cor. Então, né, essa espera que o outro mude, que o outro faça um movimento, vai alimentando uma esperança em algo idealizado, platônico, que tem muito mais a ver com aquela criança internalizada do que com a situação. Então, às vezes, a pessoa não sente química com que oferece segurança. Ela sente uma paz, uma tranquilidade, ela gosta da companhia, mas não é aquela coisa de, ai, nossa, meu coração, eu chega a me faltar o ar. E aí a pessoa que está acostumada, né, a ter essas feridas da infância, de passar essas instabilidades com os cuidadores, ela diz que não pode ser amor. É muito diferente do que eu tive em casa. Então, aqui, o que que é a química esquemática, né? Então, tem essa atração, esse desejo forte, porque está mexendo com o esquema, com a ferida antiga. Então, é como se a pessoa olhasse para o outro e dissesse: Nossa, eu te reconheço, tu é do meu clã, tu é da minha casa, e as lealdades esquemáticas aí juntam esse casal. Então, a química esquemática é quando a ferida reconhece uma oportunidade de tentar se curar através do outro. Imagina, lá dentro tem uma criança ferida, ela enxerga alguém e diz assim: esse é igual meu pai, é agora que eu vou me curar. Porque se eu conquistar o Vini Júnior, é como se eu tivesse conquistado meu pai. Pensa, gente. E a gente sabe que, independente, mesmo que ela tivesse conquistado, provavelmente se caísse essa situação, vamos pensar que ele se rendesse totalmente, que ele caísse numa rotina, talvez ela mesma fosse desinteressar dele. Então, a hipótese clínica aqui que eu vou trazer para vocês, para a gente ir pensando. A Virgínia, talvez, nessa criança rejeitada aí, com relação ao pai, não validada,
se sentindo privada, talvez ela entrou naquele funcionamento. Agora eu vou conseguir ser escolhido por um homem muito inacessível, como meu pai era. Então, essa relação com alguém desejado, como o Vini Júnior, um homem socialmente validado, muito rico, vamos pensar, e emocionalmente pouco constante como pai, poderia aqui ativar um circuito antigo, né? Que é a necessidade dela. Eu quero ser escolhida, eu quero ser vista, eu quero ser admirada, eu quero sentir, né, que essa pessoa indisponível mudou por minha causa, que é o desejo da criança. Então, se eu conseguir que alguém tão desejado me escolha, então eu vou provar que eu sou suficiente, que eu sou suficientemente boa, que eu sou digna desse amor. E aí, gente, quando a gente olha nesse ponto, é claro que o sofrimento está ali. E ele, inclusive, muitas vezes intensifica o vínculo, porque a pessoa pensa, ok, eu estou sofrendo, mas se eu consigo mudar esse outro, eu reparo. E nos casais, quando eles vão para terapia ou a gente está atendendo individual e consegue trabalhar isso, muitas vezes eles conseguem resgatar isso. De entender que essa dor é uma dor mais antiga que o cônjuge, mas também trabalhar com o cônjuge para se sentir, de certa forma, reparentalizado, de uma forma limitada, tá? O cônjuge não tem responsabilidade por todos os nossos esquemas, como eu já vi muito terapeuta aí despreparado, levando as pessoas, não, porque ele tem que atender às suas necessidades. Não tem como atender as necessidades de uma criança que não foi atendida lá atrás. A gente precisa trabalhar em imagem isso. Precisa mudar a estrutura mental dessa pessoa, porque senão ela vira uma demandante. Ela sufoca o outro. Mas, sim, de uma forma limitada, o parceiro ajuda, tá, gente? É nas relações que se curam traumas de relação. E, muitas vezes, a única relação que essa pessoa tem de segurança é a relação com vocês. Estão vendo que bonita a profissão de vocês e quanta responsabilidade? Porque se um trauma de relação se cura em uma relação, e essa pessoa, por conta dos seus traumas, ela acaba só estando em relações que acabam retraumatizando ela, a relação terapêutica é a chance dela poder resgatar essa criança ferida aí, tá bem? Essa criança ferida quem é na infância? Pensa bem a Virgínia, a criança dela, figura paterna emocionalmente distante, afeto pouco espontâneo, necessidade de insistir, insistir, porque ela não era uma criança que desistia, ela ia, né? Ela brigava com ele, eles tiveram discussões, muitas, nessa tentativa de contato, busca por validação, tentativa de conquistar o amor. Na vida adulta, busca um parceiro muito desejado, uma atenção disputada, possível inconsistência afetiva, necessidade de ser escolhida, então, assim, tem que ser difícil, tem que estar entre ele tem que ter uma decisão, não é algo fácil que acontece tranquilamente ali. Investimento emocional intenso. E um parceiro ali emocionalmente indisponível, vínculo inseguro. Muitas mulheres se envolvem o quê? E homens também. Vão se envolver com pessoas que são comprometidas, nesse caso, como o da Virgínia. Ai, mas um dia ele vai me escolher. Diga-se o Vorcaro aí de exemplo, né? Então, tinha muita gente aí achando que uma hora seria escolhida, não é? Mas vai que ele fica comigo, não é? Então, o que muda é o personagem. A sensação emocional pode ser a mesma aqui. Eu preciso fazer algo para ser amado. Não pode ser algo tranquilo, algo espontâneo, algo que a pessoa ela gosta de mim. Eu não preciso lutar, ela já acorda gostando de mim. Eu nem preciso ir lá tirar uma foto da minha parte de trás e postar na foto para ele comentar no Instagram. Outra pessoa gosta de mim sem isso. Só que isso é estranho. A pessoa de como que assim essa pessoa gosta de mim de qualquer jeito? Então, talvez essa pessoa ou não gosta de mim, ou isso não é amor, isso não tem coerência com o esquema dela. Então, a outra ponta da química aqui, né? Ela e ele aqui, ó. Quando as feridas se encontram, ela pode buscar ser escolhida, ser validada, priorizada, uma reparação emocional. E o Vini ali, gente, o Vini, a gente não encontra muita informação sobre ele, a infância, mas ele foi um menino
que desde os 6 anos investiram muito nele no desempenho. Você vai ser jogador de futebol. Ele tinha talento, sim, mas investiram pesado, foco na carreira, foco na carreira. Então, muitas vezes, é aquela busca mais de admiração do que por amor. Então, assim, aquela coisa é pelo que eu faço, é pelo meu desempenho. Isso também afasta um pouco da conexão emocional. E aí, depois, quando ele estava nos times, ele sempre foi muito. Os colegas, né, faziam aquela zoação, assim, de dizer que ele era muito feio, ele tinha apelidos. Então, muitas vezes, ele se relacionar com essas mulheres belíssimas, que ele se relaciona, modelos internacionais, também seja uma tentativa de mostrar isso. Olha o que eu conquistei. Eu posso não ser um modelo de beleza, mas olha só, precisa? As mulheres mais bonitas do mundo correm atrás de mim, e olha só, não é só a Virgínia, tem a outra, mais a outra. Então, muitas vezes é aquilo que não cessa, porque as necessidades humanas básicas, elas são poucas, gente, mas os desejos, eles são infinitos, tá bem? Infinitos. Então, assim, ele não vai parar. Nossa, mas como é que o Vini dá conta? Ele estava com a Virgínia no hotel, saiu, ficou com a outra, depois ficou com a outra. Como é que ele dá conta? Porque os desejos são infinitos. Ele não sacia, porque a necessidade dele não está satisfeita. Então, se a minha necessidade é amor, que é o caso dos narcisistas, e eu estou buscando admiração no relacionamento, eu posso ter, mas eu estou sempre naquele vazio. Falta alguma coisa, falta alguma coisa. E quando eu vejo que o vazio vem, eu preciso preencher. E o Vini vai para um protetor autoaliviador e muitas pessoas que usam pornografia, que vão estar se relacionando com muitas mulheres, muitos homens, na verdade, estão tentando não sentir a angústia e a ansiedade do vazio, que fica quando esses parceiros saem, né, gente? É aí que tá. Então, será que eu vou encontrar aquela criança solitária ou eu vou ficar me distraindo com uma série de modelos internacionais, né? Muitas vezes a pergunta é essa. Só que a necessidade, se a pessoa ficar se distraindo, ela volta. Ela não, ele não, ele pode se distrair por um tempo, mas ela vai voltar, porque ela fala de algo que é humano, que é intrínseco, que é necessidade, não é capricho. E aí começa o sofrimento, né, gente? Então, gente, aqui, ó, a familiaridade, ela não é segurança. O cérebro emocional, ele confunde o que é conhecido com o que é certo, tá, gente? Então, por exemplo, a pessoa vai dizer assim: ah, isso mexe muito comigo, eu sei que dói, mas eu não consigo sair. Talvez agora seja diferente. Não, ele mudou. Ele mudou. Lá no passado ele fez tudo isso para mim, mas agora ele mudou. E olha aqui, gente, parece que eu te conheço da vida toda. Ninguém me desperta assim, ninguém me causa isso. Quando ele se aproxima ou ela, parece que tudo valeu a pena. Vocês já não ouviram isso? A pessoa, não, agora não dá, isso eu não aceito. Aí, ai, mas é que daí ele me ligou, ele foi lá em casa, ele chorou, ou ela chorou, aí agora vai ser diferente, eu sinto isso. Quando, na verdade, gente, que essa nem toda intensidade quer dizer que existe intimidade. Muitas vezes, tudo isso que as pessoas estão dizendo que elas estão sentindo, porque o coração aí é enganoso quando ele está ativado de esquema, né? Essa intensidade é uma memória emocional que foi ativada. E aí a pessoa diz assim: nossa, mas é que deixa, porque isso eu sei controlar, sanção. Isso eu dou conta. Dá conta nada, gente. O fato de ser familiar não quer dizer que tu está seguro ali. Então, muitas vezes a relação é abusiva. Não é, mas eu dou conta dele, eu dou conta dela. Dá conta, por quê? Porque lá atrás essa pessoa sobreviveu, não é? Se não estava ali com a gente. É ou não é, gente? Sobreviveu, né? A trancos e barrancos, mas sobreviveu. Só que ela acha que o relacionamento de agora é o mesmo, e não é. Então, e ela realmente acredita nisso, tá? O paciente não está mentindo para vocês. Ele acredita. Então a gente precisa trazer ele para sentir uma outra realidade, porque senão eles vai falar para vocês que não vai fazer e vai fazer, tá? Só para vocês saberem aqui.
Oi, Flavinha levantou a mão aqui. Não, tem que abrir o microfone. Não conseguiu? Hum, Agora deu, consegui. né? Não, o Lilia, eu Oi. sei, sempre soube que você é uma professora, assim, nossa, eu não tenho nem palavras, mas eu não sei se, né, os colegas compartilham, mas hoje você está, assim, excepcionalmente incrível. Eu nunca entendi tanto, assim, o raciocínio tá tão perfeito. Eu estou impressionada, assim, realmente. Eu tenho inclusive um livro aqui da química esquemática, mas é impressionante como você está colocando aqui. Não sei se dá para ver. Sim, conheço esse aí também. Nossa, estou encantada, viu? Assim, realmente você é uma professora que é incrível. Parabéns, viu? Eu quis mesmo dizer que eu estou realmente encantada. Obrigada por essa aula maravilhosa. Obrigada, Flavinha. Logo, logo tô por aí, tô aí em Belo Horizonte. Né? E aí a Ai, gente vai fazer mais grupos e mais aulas. E vocês que me aguentem todos, né, Flavinha? Porque é assim, a gente gosta de trabalhar com isso porque a gente vê resultado. Né? e você Então, está assim, é vendo aí muito no bom poder. chat, né? Concordo, uau! Não é só Ah, minha opinião, sem dúvida. Incrível, ah, é incrível. Eu estou assim pensando, ai, que raiva de mim que eu não mandei esse link para tantas pessoas, inclusive que não são psicólogos. Porque é incrível o poder da informação. É algo que transforma mesmo, né? E aí vem a vivência para verdadeiramente a gente sentir. Por isso que é tão importante, assim. Estou é. encantada, parabéns. Então, a Flavinha é terapeuta do esquema, e eu espero que vocês também se encorajem aqui a usar as técnicas assim como ela está trazendo, porque o que que acontece, né, gente? E buscarem, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas quem que faz isso aí que tu faz? E, gente, quando eu não eu preciso as pessoas se encorajarem a fazer, eu não tenho como atender as pessoas todas ali, né? E é vocês que os pacientes de vocês estão procurando, então assim é importante que vocês tenham esse tipo de ferramenta, porque as pessoas elas se encantam, gente. Elas se encantam, nossa, eu nunca pensei nisso. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa estava me contando um problema que estava tendo com o cônjuge. E a gente não saía dali, a pessoa muito racional, e aí eu disse, não, eu preciso que tu me leve nessa cena. Fecha os olhos e me leva nessa briga. E aí, quando a gente foi para a briga, na verdade, era totalmente diferente do que a pessoa estava me contando. Aí me dá vontade de dizer assim, por que tu não me falou isso antes? Porque a gente ficou aqui chovendo no molhado um tempão, e na verdade o que estava acontecendo internamente da pessoa, enquanto ela falava com o marido, não tinha nada a ver com o que eles estavam falando. Existia um mundo interno ali acontecendo, onde ela tinha problemas, tinha coisa acontecendo, e pasmem, no final ela concordou que até que ele estava certo. Porque é justamente é difícil para a gente conseguir acessar. A gente tem muitas defesas, isso não é que a pessoa não sabe ou que a pessoa não tem consciência, é essa pessoa, sou eu, é vocês, todo mundo faz isso. E se a gente não vai para um exercício de imagem, gente, se a gente não vai para um lugar que pega essas nuances além da defesa, a gente fica falando sobre o assunto, sobre o problema. Então, o problema era da questão de quem levava o saco de lixo lá fora. Então, vamos montar uma agenda de quem leva o saco de lixo. Não é esse o papel de vocês. As pessoas não estão brigando pelo saco de lixo. Não é o saco de lixo o problema. Então, até depois do curso, eu vou passar para vocês um vídeo muito legal que ele fala sobre isso. Não é sobre. It's not about the nail. Talvez até vocês já conheçam esse vídeo, que fala que não é sobre o prego, não é sobre o saco de lixo. É sobre o que isso está passando ali dentro da pessoa e a gente tem que chegar lá. Então, aqui, obrigada, então, Flavinha, e vamos seguindo aqui. Obrigada a vocês que colocaram no chat também, depois eu vou ler tudo. Então, aqui. Só que na clínica, o que que a gente percebe aqui?
que o insight racional, ele não acessa sozinho a memória emocional. Então, a pessoa diz assim, eu acho que é isso. E muitas vezes ela acha que fez um eureka, assim. Só que ela está ainda nadando na superfície. Porque aquelas partes mais vulneráveis da gente são as partes mais difíceis de mostrar. São as partes que já foram machucadas, as partes que são doídas. Então, muitas vezes dizer assim, olha, eu quero te ouvir, mas eu estou muito triste, porque eu estou me sentindo sensível depois que me falaram aquela coisa lá, sei lá, no meu trabalho, eu fiquei muito sensível e eu não quero falar agora. Não é muito melhor fingir que não está acontecendo nada, né? Na questão dos modos de enfrentamento, e a pessoa fica ali se segurando e o outro fica ali. Mas o que que tu tem? Ai, tu não está me ouvindo, tu não está prestando atenção em mim. Aí essa pessoa que está com essa dor chega uma hora que explode. Então, o que que eu digo? O que que é mais fácil, né? Ficar segurando, depois explodir ou mostrar aquele teu lado vulnerável? A gente sabe que o que conecta mais é o lado vulnerável, mas é muito difícil do paciente fazer, até com a gente na clínica. Ele esconde o lado vulnerável da gente, inclusive, tá? Principalmente se o paciente ele tem algum conhecimento, então muitas vezes ele tenta camuflar esses lados aí, a gente tem que aprender a driblar. Então, a emoção, ela vive na memória implícita, não está na parte totalmente consciente. Então, assim, a Virgínia não tem isso aí consciente. Se ela tivesse, ela tinha resolvido antes. Então, o corpo é a imagem, mas o corpo da gente, quando a gente vai para o exercício de imagem, as sensações, os sentimentos que vêm ali envolvidos, eles acabam sendo fofoqueiros e nos fofocam o que realmente está acontecendo ali dentro. Então, a gente acaba tendo uma parte da criança vulnerável ali sendo exposta para que a gente possa trabalhar, tá bem? Então, aqui, e onde é que entra a técnica de imagem, né? Num caso como quer dizer, esse da Virgínia. Então, eu preciso usar cenas marcantes. Por exemplo, nós tivemos uma discussão, ele não atendeu o meu telefonema, e eu sei que ele está no tal restaurante. Eu estou me sentindo humilhada com isso que ele falou. A gente busca essas cenas tocantes, a gente pega as sensações corporais, o que que isso significa emocionalmente, o que que a cabeça daquela pessoa fala disso naquele momento. E aí a gente vai se aproximando das necessidades não atendidas, dos lados que a pessoa desenvolveu para conseguir lidar com essa dor, né? Porque a Virgínia, em muitas coisas, ela é uma hipercompensadora e também um protetor desligado, né? Ela inverte muito as emoções dela. Então, aqui, quais são as partes vulneráveis dela? É ali que eu tenho que chegar. Quais que são as memórias que ela tem de abandono, de rejeição e de privação? Eu quero ver a criança dela, porque é ali que eu tenho mais força de trabalho. Ela é uma mulher, é um foguete. Ela chega atropelando todo mundo, inclusive o terapeuta, mas eu preciso resgatar essa criança para conseguir trabalhar. Então, o objetivo aqui, gente, não é ficar lá revivendo a dor do passado, revivendo infinitamente, mas é criar uma nova experiência emocional dentro da memória. Eu vou pegar aquela memória traumática e eu vou reescrever ela e deixar ela guardada lá no álbum das emoções transformada. Então, a técnica de imagem, ela não trabalha só com lembranças, ela trabalha com a emoção que organiza o presente, tá? Então, quando o paciente de vocês disser assim, não, o que que eu vou ficar falando do passado, ó? Aí a gente diz assim, não, olha só, deixa eu te contar uma coisa, eu estou, na verdade, falando do teu futuro, né? Então, uma das intervenções que a gente usa é o lugar futuro, Poxa, justamente, ainda não. que a gente usa o lugar futuro que é quebrando essa fantasia de reparação do parceiro, muitas vezes. Vamos pensar se a Virgínia tivesse feito com o Vini uma experiência de lugar futuro, imaginando a sua vida com seus filhos com o Vini. Vamos ver como é que isso ia ficar ali nessa. Ai, mas eu acho que ela ia falar isso, eu acho que ela fala. Não, a gente não acha nada. A gente mantém a curiosidade e vai lá, porque o mundo interno de cada um é um universo, gente, e a gente não conhece. Então, como que tá a vida emocional? O que que tu tá sentindo no teu corpo? Tua autoestima, como é que tá vivendo essa vida nesse lugar futuro que ela parecia que almejava lá com ele?
E aí a gente sai dessa fantasia do, ele vai mudar, quando ele mudar, eu acho que eu vou me sentir amada, eu acho que vai ser legal, eu e ele. Então, tudo isso acaba ficando mais claro para a pessoa, quando ela se imagina. A gente pode fazer essa intervenção na primeira briga. Então, assim, trazendo, né? Vamos pensar, eles trazem lá, estão ali no relacionamento, ela, naquela primeira briga deles, ver o que que ativou ali, o que que conectou ela, o que que ele estava gerando nela, que gerava toda essa eu preciso dele, né? Então, assim, essas cenas que a gente pode usar para fazer aqui, pode ser uma suspeita de traição, uma sensação de abandono, uma quebra de confiança. Então, assim, eu me senti trocada, eu me senti deixada de lado, e usar essas cenas possíveis para ativar aquela emoção e usar essa emoção como fio condutor para cenas traumáticas do passado. Ai, Nina, mas ela quer falar de agora, para que eu vou voltar lá no passado? Porque é lá que está a criança solitária dela. Aqui ela vai ficar catando os vinis da vida. Lá atrás eu consigo ter um trabalho onde eu consigo dar para a criança não o desejo, mas a necessidade, tá bem? Então, lá eu vou encontrar essa criança que tem esses significados profundos. Eu não fui suficiente, eu não fui escolhida, de novo, eu fiquei sozinha. Então, tudo isso a gente encontra lá. Outra que a gente pode usar, outra intervenção aqui, é a ponte afetiva com a infância, que é o que eu estava falando para vocês. Então, a gente pensa assim: vamos fazer do limão uma limonada. Ou seja, de novo a minha paciente vai se envolver com homens indisponíveis, de novo a minha paciente. Aí eu penso assim: olha, eu posso ficar chorando ali o leite derramado, eu posso usar isso a meu favor. Como é que eu vou usar essa tendência do padrão do meu paciente de escolher parceiros indisponíveis ou errados ou agressivos, enfim? Eu vou usar aquele parceiro e aquela situação gatilho como essa ponte com as situações passadas, num exercício de imagem, por exemplo. É o momento que eu tenho, eu vou usar aquele parceiro que é gatilho para resgatar a criança. Tá bem, gente? Então a gente vai voltando lá atrás. Então a gente usa a situação de dor, coloca quando foi que você se sentiu antes, assim, dessa forma, com tudo isso acontecendo, se sentindo humilhada, sem valor, e aí a gente vai para uma cena de trauma precoce, e lá sim eu entro e eu reparentalizo, eu cuido daquela criança para que aquela criança tenha uma referência do que é ser bem cuidada. E sinta que ela não precisa se contentar com migalha, que ela pode sim ser bem cuidada. Porque se a pessoa sempre recebeu migalha, ela receber mais uma migalha, tá tudo bem, concordam? Então, assim, ninguém nunca me respeitou mesmo. Daí fulano me ofendeu. Mas eu tô acostumada. Então, é isso que a gente quer trazer. Tornar isso ego-distônico, mostrar que existe algo além disso. Então, aqui, para que ela, vamos pensar, possa parar com essas lutas, né, de como que eu faço esse homem me amar, e como que eu cuido dessa parte de mim que está me botando nessa situação, que acredita que precisa sofrer, que precisa penar, que precisa lutar, que tem que ser um esforço para ser amada. Como é que eu cuido dessa parte de mim? E aqui o que a técnica de imagem é que ela vai nos ajudar a transformar, tá? Porque o padrão ele vai se repetir. Nossa, a pessoa sempre perde o emprego lá, sempre briga com o chefe, a pessoa sempre está lá com problema com a mãe dela, a pessoa está sempre com esse outro problema. Tá tudo certo. Nossa, Aline, que horror falar isso. Gente, tá tudo certo. A tendência do ser humano é repetir o padrão. O que vai destoar é quando a pessoa muda. Porque isso exige esforço. O nosso cérebro trabalha com economia de energia. Uma vez que ele aprendeu a sobreviver nesse mundo, ele diz: ok, estou vivo, tá ótimo. Só que a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver, é ou não é? E a gente quer ter vida e vida em abundância ainda. Então, assim, se eu quero ter vida e não só sobrevivência, eu vou ter que desafiar padrão. Que o Freud já falava lá atrás, ele deu uma dentro aqui na pulsão de morte, que é ficar repetindo, repetindo, repetindo. A gente fica nisso. Eu sou sempre abusada, eu sou sempre auto-sacrificada, eu sou sempre subjugada, Sim, e vai continuar sendo.
É ruim falar isso, né? É ruim ouvir isso, mas vai continuar sendo. Se a gente não fizer algo de impacto emocional para mudar esse padrão, a pessoa vai continuar sendo. Isso é o padrão. Esse é o funcionamento do ser humano, tá bem? Do nosso cérebro também. Então, a gente tem a memória implícita, que é essa, que é enorme, gente. Às vezes a gente diz, eu não lembro da minha infância, mas tá lá, gente, tá lá, as impressões estão lá. Presente, passado, tudo isso o nosso cérebro guarda, porque o que teve relevância emocional para o cérebro, ele registra, não é que nem número de telefone que a gente esquece toda hora. O que tem relevância emocional, o que foi humilhação, tristeza, abandono, tudo isso ele entende como perigo de morte, ele guarda. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Então, a imagem, ela vai trabalhar o passado para mudar presente também e futuro. Então, a gente vai desenvolver o adulto saudável em exercício de imagem, porque a gente vai trabalhar com a emoção do paciente. Então, não é a minha emoção enquanto terapeuta, é a energia dele. Então, as pessoas dizem, ai, mas aí vai ser cansativo, vai ser nada, cansativo é ficar lá remando sozinho na sessão. Eu acho isso cansativo. Às vezes eu digo para o paciente, assim, eu vejo que ele está lá, que ele não vai, eu disse, vou fazer uma técnica, porque daí ele rema, né? Senão estou só eu remando sozinho aqui nessa sessão, não dá. Senão no final do dia a gente está acabado, a gente está querendo desistir da psicologia. Não, deixa o paciente trabalhar também, gente. Então aqui a gente vai ultrapassar as defesas racionais deles, aqui com as técnicas, né? E alcançar as necessidades emocionais, a criança vulnerável, a gente vai encontrar voz crítica também. E muitas vezes o que a gente não está avançando na sessão, porque ele tem uma voz crítica que diz: tu não vai conseguir, tu é uma porcaria, tu é o cara abandonado da tua família, tu é aquele que sempre foi rejeitado, sempre preferiram o teu irmão, tu não vai dar certo. E a gente não identifica essa voz porque ele não nos conta, porque ele não tem clareza, e aí a gente não trabalha. E aí a sessão não anda, o paciente não evolui. Então, gente, muito importante, tá? As vozes críticas, elas são responsáveis pela manutenção desses padrões afetivos. Se a Virgínia não tivesse uma voz que dissesse para ela, tu é aquela que luta pelo amor, talvez ela não tivesse lutado. Tivesse tá muito difícil esse negócio aqui com esse Vini, vamos achar um que é mais, né, que me corresponde melhor. Então, aqui a gente vai ter, nesse momento que a gente pode acessar essas vivências todas, as necessidades, a criança pode ensinar aquela criança, através dessas reparações parentais, a ser um adulto saudável que cuide da sua criança. Em vez dela ir lá cuidar do Vini, que ela cuide da criança dela primeiro, né? E isso chama experiência emocional corretiva, tá? Isso é o que o chat GPT não faz. Anotem. Isso o chat GPT não faz, experiência emocional corretiva. E por que ele não faz? Porque ele não sabe a teoria. É claro que ele sabe melhor que eu e melhor que você, mas ele não tem emoção. E a experiência emocional corretiva, ela precisa de emoção. Então, enquanto não existe essa emoção, essa conexão emocional, essa experiência não se estabelece. Ele pode ter muitos insights, a gente aprende muito, né? Mas isso que a gente quer mais profundo, a gente consegue nessas técnicas e na relação terapêutica, tá, gente? Então, vamos lá. E o paciente diz o quê? Eu posso saber que ele sabe racionalmente, né? Esse relacionamento aqui, tu vê, minhas amigas me avisaram, minha mãe, nossa, a internet toda me avisou que não era para eu entrar nisso, né, emocionalmente a pessoa sente que, mas eu vou conseguir. Se ele me conhecer melhor, ele vai parar de fazer isso. Porque se eu for uma mulher muito boa, se eu for uma mulher muito boa de cama, muito boa ouvinte, muito querida, se eu der presentes muito caros, eu vou conseguir. E não dá, né, gente? Não funciona. Tanto que não funcionou, né? Então, qual que é a grande virada clínica aqui? Que quando a gente tem esse raciocínio, a pergunta muda. Então, aquela perguntinha, vamos pensar que é o gênero comum, assim, que as pessoas fazem. Por que ela aceita isso? Ela não precisa disso. É uma mulher linda, bem-sucedida, tem tudo. Por que ela continua lá insistindo? Por que ela segue nesse padrão? Aí a gente começa. Qual que é a necessidade emocional que não é atendida para ela? Qual que é o esquema que está ativado? Que ferida antiga ela está tentando reparar quando ela se envolve com esses homens?
criança vulnerável ela tem aí dentro que está buscando amor e não consegue achar? Que esquema organiza essa escolha? Gente, eu falo nas palestras que a gente é obediente e tem gente que diz que não é. A gente não sai da cama se não for obedecendo uma voz. Amanhã vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão acordar de manhã e vocês vão ver quem é que manda vocês levantar. Tem uma voz, senão a gente não faz nada. Então, qual é a voz que diz para ela é esse? Investe, é esse aqui, né? Qual que é o esquema que está ativado ali? Que experiência corretiva precisa acontecer aqui com essa criança para ela se sentir amada? O que que a Virgínia precisava desse pai? Como é que a gente vai entrar na cena e reparar ela lá quando esse trauma iniciou? Então, a clínica começa aí, quando a gente para de perguntar por que que essa pessoa não faz, por que que ela não sai, por que que ela não fala, e a gente pensa qual é que é a parte dela ali que ainda acredita nisso. Você já não tem alguém da relação de vocês, amigo ou parente, que vocês já tiveram todas as provas que essa pessoa não vai mudar, mas existe uma partezinha de vocês que vai lá e insiste mais um pouquinho? A pessoa ela faz um movimentinho e vocês dizem, não, mas não sei, parece que agora está diferente. Aí depois não acontece nada. Por quê? Porque existe uma parte da gente criança que quer acreditar que aquele pai não é narcisista, que quer acreditar que aquela mãe não tem transtorno borderline, não é bipolar. A gente quer acreditar, nossa criança ela quer acreditar, não, mas o meu pai não, não, mas e aí, por mais que a gente tenha consciência, o nosso adulto, a criança ela ainda tenta, ela ainda se ilude, tá? Então é isso aí, gente. A gente precisa estar atento a isso aqui. Então, a técnica, ela não tem objetivo, eu quero mudar só o pensamento. A gente vai mudar o pensamento em consequência, mas ela transforma essa parte emocional que acredita, essa parte criança. Não adianta eu trazer para a pessoa um artigo, toma aqui um artigo de como isso aqui funciona. A pessoa está com a criança dele ativada, ele não quer saber do artigo de vocês, gente. Então, por que, enquanto a criança vulnerável continuar esperando amor nesse lugar errado de luta, de esforço, o adulto vai continuar repetindo as relações que prometem essa reparação, tá? Mas que entregam o quê? A mesma dor. O esquema nunca entrega, ele só promete. O esquema é como uma relação abusiva, né? Ele diz assim: vai aqui, ó. Vai aqui no Vini Júnior, porque ele tem todas as características do teu pai. Se tu conquistar ele, tu vai reparar isso aqui. Mas o esquema, ele nunca entrega o que ele promete. No final, é só dor, gente. É só repetição de padrão. Se não houver tratamento, né, gente? Então, hoje, o que que a gente viu aqui? Com a Virgínia, gente. Vamos lá. Que para tratar esses padrões profundos, o terapeuta ele precisa ir além da conversa racional. Gente, todo mundo falou para a Virgínia que o Vini Júnior não dava. Então, e ela é o que? Ela tem algum problema mental, alguma coisa que ela não consegue entender a informação, racionalmente ela sabia. Então, quando o paciente entende tudo, mas ele continua repetindo, a gente precisa entender que tem um padrão ali, que é um padrão emocional. E ele vive nas memórias emocionais que estão armazenadas no límbico, no corpo, e que eu preciso usar técnicas que vão trabalhar com o corpo, com a emoção, para conseguir acessar essa criança vulnerável. Ela está escondida. A criança vulnerável, ela está escondida nessas cavernas internas que a gente tem. Então, não adianta a gente ficar lá falando, discursando, nossa, fica lindo, nossa, que sessão maravilhosa. Falamos muito sobre os esquemas, é muito importante, a gente psicoeduca, top. Mas chega um momento que a gente precisa tocar na ferida do paciente, na emoção ali. Porque senão a gente fica só falando e nunca chega nessas cavernas aí. A gente não resgata essas partezinhas do self do paciente que estão ainda fazendo ele repetir as histórias, tá? Então, o que eu quero trazer para você, gente? Hoje, né, nosso intuito é que a gente faça esse raciocínio e entenda, gente, que a gente precisa entender o padrão do paciente. Que o paciente repetir o padrão é o normal esperado. Ai, Lilian, olha, de novo, perdi todo o dinheiro, me envolvi com um sócio, perdi tudo de novo. Gente, tá tudo certo? A pessoa tem esquema de abuso, a pessoa não foi tratada do esquema de abuso, ela será abusada ou estará abusando alguém. Ponto.
porque aquilo ali é um padrão, é um modo de funcionar que ela aprendeu, a não ser que haja essa disponibilidade de transformação. Eu estou indo para uma terapia e eu quero mudar. E aí, muitas vezes, a pessoa está ali com outro sofrimento. Ela chega ali com crise de ansiedade, mas o problema dela não é a crise de ansiedade. O problema dela é que ela tem um baita de esquema de subjugação e busca de aprovação e autossacrifício que ela não pode decepcionar ninguém. Então, ela quer que a gente dê alguma coisa para ela não sentir ansiedade. Ok, eu não sou contra medicamento, a gente pode até começar, mas a gente sabe que tem um padrão ali e que a gente vai ter que tratar. Tá bem? Então, o que que é as técnicas? Quando eu falo da capacitação de técnica de imagem, é ensinar o terapeuta a usar essa força até das desgraças que acontecem com o paciente. O paciente chega e ele está lá e está brigando com o irmão e deu problema e não sei. Vamos trabalhar. É ali que a gente arregaça a manga. Ai, mas eu vou trabalhar como? Ele só fica repetindo isso toda a sessão, a mesma coisa. Por quê? Porque é ali que a gente precisa entrar, só que a gente vai ter que aprofundar, não ficar nadando na superfície. E aí que entra as técnicas de imagem. E aí, de novo, eu vou repetir para vocês aqui que eu vou estar em Tessalônica e, né, se Deus quiser, porque daí tem que querer também, porque haja coisa para fazer, eu vou gravar com o Renko alguns roleplays de exercício para depois passar para vocês. Para a gente poder ver, eu já tenho outros gravados, vocês vão ver, de tudo, inclusive desses Lugar Futuro e essas que eu passei para vocês, mas eu quero gravar uns novos também para trazer umas novidades, tá? Então, gente, quando vocês forem atender o paciente de vocês, qual que é a minha intenção com essa capacitação? Que a minha voz, pode ser a minha, pode ser a do Renko, que eu preferir, mas esteja na mente de vocês como uma voz que estimula vocês a usarem essa ferramenta potente. Porque muitas vezes a gente só precisa de uma mãozinha, alguém que pega na mão e diz assim, vamos lá. Às vezes vocês estão prontos para fazer, mas aí, eu li, eu vi, mas eu não tenho ainda coragem, precisa só dessa mãozinha. E a ideia é ter essa voz dentro que diz, vai, não porque vai ser perfeito, mas porque nesse momento que tu está lá com o paciente e vocês estão conectados emocionalmente, é a hora da experiência emocional corretiva. Mas passou, perdi. E aí a gente perde aquela história, você sabe a história do Cronos, é que a gente tem o tempo do relógio, né? Que hoje até eu estou caprichando aqui para não passar muito, mas olha só, a gente tem o tempo do relógio, né? E a gente tem o tempo não, é o Cronos e o... Gente, agora me fugiu qual que é o outro, gente. Jonas, me ajuda, hoje eu estou esquecida com os nomes, é o Cronos e o... Vamos lá, gente, me ajudem aí. Vamos ver se não está escrito aqui no slide. Histórico e cronológico, não? É isso? Não, mas é o Cronos e é o tempo da oportunidade. Eu vou lembrar, gente, pelo amor de Deus. Vou pedir para o chat GPT, que você sabe que o chat GPT sabe todas essas coisas aqui, gente. O chat GPT só não sabe fazer técnica vivencial, né? Para Ah, é nós o fazer Cronos e o Kairos. o Kairos, O isso aí. Kairos. É o Então, tempo da gente, o que graça. acontece na clínica? Vocês têm o tempo Cronos, que é o tempo da sessão, e o Kairos, que é o tempo da oportunidade. O paciente está ali. Ai, quando a minha mãe falava isso, eu me sentia um lixo. E a gente fica ali ouvindo. E é como se a gente tivesse dentro da gente uma coisa que diz assim, né? Uma vozinha ali iluminada que diz assim, poxa, agora era a hora de fazer alguma coisa, né? A pessoa está entregue ali, está abrindo. E a gente só fica ouvindo. Então pois é. Gente, é a hora de entrar com uma técnica. A pessoa tem ali um esquema de defeito e vergonha que está acabando com a vida dela. É agora que entrar, vão fazer essa reparação. Só que às vezes o terapeuta está inibido ali, está com medo, eu não consigo, eu tenho medo, eu nunca vi ninguém fazer, eu já li no livro, mas eu não sei, parece aquelas receitas de bolo, eu não consigo entender como é que se faz, e aí não usa. E aí eu tenho o Kairos. O Kairos, ele era um personagem mítico que ele não tinha cabelo atrás da cabeça. Por que ele não tinha? Porque ou a gente agarra ele pela frente, ou quando ele passar a gente já perdeu. Então, o que eu quero? Que vocês tenham esse timing também, porque depois que vocês passou a oportunidade, às vezes o paciente não volta mais naquilo ali, ou demora muito.
demora até o ponto dele se envolver de novo no mesmo drama, no mesmo padrão, e aí vocês vão de novo, porque vai acontecer de novo. Lá na frente vai acontecer de novo. Mas vocês vão ter que esperar o Kairos passar de novo e pegar ele pela frente, porque atrás ele é careca, lembra disso, tá? Não tinha implante de cabelo naquela época lá. Então, assim, o Kairos é careca atrás. Ou a gente pega na hora ou depois foi, né? Então, o que que a gente trabalha com técnicas de imagem? Gente, essas que eu trouxe para vocês. Problemas de relacionamento. Com certeza, a Virgínia teria muito mais clareza do que esse relacionamento significava na vida dela do que ela tem. Porque se ela não tratar isso aí, a tendência é ela se envolver de novo em relacionamentos assim. Olha, espero eu que ela esteja, que ela encontre um bom terapeuta do esquema, hein? Podia ser um de vocês, hein? Que ela fosse procurar e aí, ou que usasse técnicas mais profundas que ela pudesse resgatar essa criança dela. Com toda a fama que ela tem, com todo o destaque, pensa nessa mulher trabalhada na terapia, quanto ela podia ajudar outras pessoas, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, casos mais complexos, muitas vezes é aquele paciente mais evitativo, é aquele que a gente não, que ele diz assim, eu não sei o que eu senti, acho que eu não sinto nada, e aí a gente precisa ter esse tipo de ferramenta. A questão dessa ansiedade persistente, muitas vezes que eles não sabem de onde vem, mas que fala dessa confusão de emoções que tem dentro deles e de vozes que eles não conseguem botar para fora, não conseguem entender. Questões de depressão também, né, gente? Às vezes a pessoa ela não está conseguindo se ver num futuro melhor, e às vezes a situação dela é aquela mesma de sempre, de todo dia, de repetir padrão, então poder usar um lugar futuro, poder desenvolver valores com ela e trabalhar, isso é muito importante. É por isso que a gente separou nesses encontros aqui. Para indicações clínicas, onde eu uso, Lilian, o meu paciente ele tem um sonho de repetição, eu posso usar técnica vivencial para trabalhar sonho de repetição? O que vocês acham? Pode. Eu tenho um paciente que eu estou trabalhando com ele tem uma fobia, eu posso trabalhar essa fobia com técnica de imagem? Pode, mas então a gente vai falar das indicações clínicas, dos mecanismos e dos fundamentos e as contraindicações também. No segundo encontro, a gente vai falar sobre o protocolo diagnóstico. Então, como é que a gente faz essa ponte passado e presente? Que às vezes fica confuso, né? Se você aí nunca viu eu falar de técnica de imagem, está pensando, o que ela está falando quando ela diz que eu vou fazer uma ponte entre a situação presente e a situação passada e vou usar a emoção como fio condutor? Que coisa bem louca é isso. Porque talvez você nunca ouviu falar disso. Mas, na verdade, a gente tem um mecanismo, o nosso cérebro ele é associativo. E a gente está falando de estrutura cerebral, tá, gente? Isso é quando a gente fala de exercício de imagem. Então, o nosso cérebro, ele guarda as informações, ele vai criando núcleos ali. Então, quando eu uso a situação gatilho presente, que a gente chama de situação prototípica, que é essa que ativou uma emoção forte, eu tenho condição de usar essa emoção e essa ativação como fio para buscar aquelas outras ativações mais potentes lá do passado. Então, isso é muito bacana também, vai ser no segundo encontro, que já é em junho, tá, gente? Reparação parental, experiência emocional corretiva. Então, como que eu vou reescrever a cena? Como é que eu faço? Meu paciente ele tem lá uma vida que é uma desgraceira. Como é que eu reescrevo essa cena? E, gente, às vezes ele vem assim e diz assim: olha, eu morava na favela, no meio do tiroteio, eu apanhava de cinta, e aí a gente como é que eu vou reescrever isso aí para ele sentir ali, resgatar a verdadeira identidade dele? Então, a gente vai falar sobre isso. Quem é que entra na cena? Sou eu ou é a pessoa? Ou é o cônjuge, quando é de casal? E aí, quem que entra? Então, tudo isso, esses manejos, esses desafios, vai ser no encontro 3. E no encontro 4, então, a gente vai falar sobre rompimento de padrões, esses padrões de comportamento e a integração clínica. Como é que a gente fortalece o adulto saudável da pessoa para reestruturar cognitivamente ali também a questão emocional para que haja quebra do padrão comportamental. Daquela pessoa que sempre faz daquele jeito, como é que eu faço para mudar? E depois a gente tem no dia 1/7, aqui claro que a gente vai confirmar aqui com o professor, tá? Porque agora como ele vai para Tessalônica, ele está voltando da Austrália, eu tenho que confirmar essa data, mas vai ser ali
em julho, essa aula exclusiva de Tira Dúvidas aqui com o professor Renko, diretamente da Holanda para vocês, gente, traduzido. E esses 11 roleplays exclusivos, onde a gente fala presente e passado, reparentalização, a imagem positiva, por exemplo, e se der errado a minha técnica, o que eu faço? Né? E reescrita de imagem com o paciente como protagonista, quando é o terapeuta como protagonista, que quer dizer que entra na cena para resgatar, imagem para investigar as motivações, por exemplo, a Virgínia, o que está motivando ela? Qual que é os desejos e sonhos dela de fato? Uma coisa é o que ela fala, outra coisa é o que é real. Então, a visita à casa de infância. Imagina eu poder visitar a casa da Virgínia e do Vini. Do Vini, tenho certeza que ele tem uma autocobrança para desempenho que ultrapassa as outras necessidades. Ele tem uma busca muito grande de agradar a mãe, investiu tanto nele. A mãe vive junto. Então, aí a gente já começa a ter algumas pistas aí. Visualização do adulto saudável também, porque não adianta que os lugares não ficam vazios, né, gente? Ah, eu vou tirar o crítico do meu paciente. Calma. Porque é o seguinte, gente, os lugares não ficam vazios, tá? Então, o crítico do meu paciente, ele deixa o meu paciente muito envergonhado. Ontem o meu paciente saiu e bebeu de novo, e aí ele ficou se culpando. Então, eu disse que esse crítico, mas tudo bem, a gente trabalha o crítico, tá tudo certo, mas a gente precisa ter a voz do adulto saudável ali. A criança nunca fica sozinha. A criança do seu paciente interna, ela nunca fica sozinha. Se a gente tira o crítico, tem que ter o adulto saudável, senão ela chama o crítico de volta. E às vezes ele vem mais potente ainda. Aquela história saiu, tinha uma história que contava assim, que tinha um demônio que morava numa casa. Daí mandaram ele embora, limparam toda a casa, deixaram a casa maravilhosa. E ninguém habitou ali. Aí esse demônio estava dando volta para cá, fez umas amizades, passou pela casa, a casa estava vazia, ele entrou e trouxe os amigos. Aí eu disse a mesma coisa, gente. Vocês estão lá, a pessoa está esquemática. Aí a gente vai lá e combate o crítico, mas não traz nada de adulto saudável ali. E depois, quando vê o paciente, piora. Como o caso dos alcoólicos anônimos. Uma vez foi feita uma pesquisa que quando eles tiravam essa voz crítica que induzia eles à vergonha de beber, sem fazer nenhum outro movimento, eles bebiam ainda mais, porque eles perdiam a vergonha de ficar caído na sarjeta lá, né, naquela época que fizeram, ou de estar se expondo para a família. Então, gente, não é que o crítico é bom, mas nós precisamos trabalhar o adulto saudável também, tá? Então, o que a gente vai ganhar aqui? E também vou trazer para vocês de Tessalônica, que vai ter lá palestra sobre adulto saudável de novidade de pesquisa. E eu quero trazer para vocês no Passaporte Tessalônica, anotem aí. Então, quem entrar no curso, o curso vai estar vendo o Passaporte Tessalônica avulso. Mas quem entrar hoje ganha o Passaporte Tessalônica, tá bem, gente? Então, quem entrar hoje no curso de imagem vai ganhar, sem custo extra, toda essa parte que a gente vai fazer das palestras do evento de Tessalônica, que vai ter, que é o maior congresso de terapia do esquema no mundo. Então, eu vou fazer alguns resumos, vou fazer alguns materiais também para vocês terem, né, de slides, e daí depois a gente vai se reunir para nós fazermos essa grande mesa científica aí, brasileira, discutindo essas novas ideias. Esse é o Passaporte Tessalônica. Vocês vão ver que já vai estar sendo disponibilizado na semana seguinte agora para compra individual. Quem entrar hoje no curso de imagem ganha o Passaporte Tessalônica, vai comigo já semana que vem, segunda-feira estou embarcando, gente. Segunda-feira estou embarcando para a Grécia, quero levar vocês comigo, tá? Não dá para levar pessoalmente ainda, mas não está comigo aí compartilhando tudo que eu vou estar vivendo lá. E aqui, então, gente, e ainda você vai participar desse grupo de atualizações, os mini cursos exclusivos aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. A gente vai fazer essa cobertura completa, tá? Vocês vão ver, eu conto bastidores, eu vou fazer algumas entrevistas ali, mas principalmente quero trazer para vocês as inovações da terapia do esquema de Tessalônica. E aqui vocês já acessam hoje, quem entrar hoje já tem acesso imediato à aula com o professor Renko sobre técnica de imagem. É uma aula e depois vocês vão ter todas as outras que vão vir depois do nosso Passaporte Tessalônica. Então, semana que, começa com a aula do Renko,
Depois, semana que vem, a gente vai para Tessalônica juntos, tá? Eu vou estar compartilhando tudo. Não, vocês não vão estar comigo no avião, mas vão estar sabendo de tudo, porque eu vou ficar postando e vou trazer para vocês também as inovações que vai estar acontecendo lá. As datas certinho, as palestras, enfim, tudo isso eu vou estar trazendo para vocês. Em português, claro, né? Então, assim, esses conteúdos a gente vai disponibilizando conforme vão ficar prontos, tá? Só para vocês saberem do passaporte. Então, o que que vai acontecer? Eu vou estar lá em Tessalônica, eu vou compartilhar para quem estiver no grupo os materiais enquanto eu estiver lá, mas quando eu voltar de Tessalônica, a gente vai ter a nossa mesa, então, que vai ser provavelmente uma manhã, uma tarde inteira ali, que a gente vai pegar o de final de semana, umas 2 noites ali, para a gente fazer uma imersão ali no que foi visto lá em Tessalônica, tá? Então, vão estar me acompanhando e depois vão receber esse material depois com as minhas impressões, né, de Tessalônica. Eu não tenho como disponibilizar o material dos professores de lá, tá, gente? Só para avisar. Eu vou assistir as palestras, eu vou resumir as palestras, vou traduzir as palestras e vou entregar para vocês, tá bem? Mais mastigadinho possível, né, gente? Então, aqui, quem já vai começar com o Renko, e depois você já começa, então, em junho, com os nossos encontros comigo, depois que eu tira dúvidas com o professor Renko, com os 11 roleplays exclusivos, né? Não são todos eu e o Renko, tá, gente? Porque aqui ficou escrito aqui, mas não são todos eu e o Renko. Eu vou gravar lá com eles, são com outros pacientes que foram ali, que trouxeram histórias de pacientes. A comunidade do WhatsApp, acesso por 1 ano do conteúdo gravado, certificado, material e apoio completo, e esses bônus maravilhosos para quem entrar hoje, gente. Aula gravada exclusiva com o Renko e o Passaporte Tessalônica, por uma parcela de R$ 103. Só que assim, gente, esse Passaporte Tessalônica vai ser vendido individual. Quem quiser comprar só ele, tudo bem, mas aqui você ganha ele, tá? Você ganha tudo isso e o passaporte ele vem de brinde para vocês aí. Então, para quem quiser, aqui está o QR Code, quem quer participar comigo, quem quer embarcar para Tessalônica, gente, eu não sei nem que roupa que eu vou levar, quero ver essa minha mala aí, porque aqui em Caxias do Sul tá 4 graus, né? E lá em Tessalônica, eu olhei a previsão do tempo, tá fazendo entre 18 e 26. Então, assim, penso que eu vou sair daqui que nem um pinguim e vou chegar lá e vou ter que mudar os meus esquemas de roupa. Mas vocês vão preparar comigo esse movimento e eu tenho certeza que se vocês forem comigo vai ser muito mais divertido. Eu vou lá, chegando lá, já vou ver onde é que tem internet para ver se a gente consegue abrir umas lives também de tipo, como é que era que tinha aqueles notícias urgentes? Daí a gente entra com as notícias urgentes com vocês, tá? O Jonas depois vai mandar o linkzinho para vocês no grupo também sobre a capacitação e o nosso passaporte. Se vocês tiverem dúvidas aqui, pode perguntar, tá bem? E quero agradecer vocês a presença, né? Então, eu sei que vocês, todos nós, a gente se esforça para fazer o melhor na clínica, e se vocês estão aqui até agora, com certeza vocês são esses terapeutas, né? Que querem fazer a diferença. Até mais, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada.